Olá, você! Seja bem-vindo à Escola de Gestão Pública. Hoje iniciamos o primeiro módulo da série Os 5 maiores erros na compra de medicamentos. No vídeo de hoje, vamos conhecer o número 5. Esse curso é uma trilha na jornada da qualificação profissional. É uma oportunidade que o Tribunal de Contas do Paraná, através da Escola de Gestão, oferece aos servidores e gestores que querem aprender mais para fazer melhor. Nosso objetivo com esse curso é desmistificar alguns conceitos, apresentar outros mais atuais, compartilhar conhecimento. Tudo isso para que você possa identificar situações-problema e propor soluções. Pronto para conhecer o 5º maior erro? Então vamos lá! Respeitável público, conheçam as exigências não razoáveis. É sobre ela que nós vamos falar hoje. Aquelas que não podem estar presentes no edital para compra de medicamentos. Você, servidor que atua na arena das licitações, certamente já se deparou com a seguinte situação. Lançado o edital, no dia da sessão, simplesmente não aparece ninguém. E você pensa em todo aquele tempo e trabalho desperdiçados. Ou ainda, no curso da licitação, o gestor recebe uma ordem do Poder Judiciário ou do próprio TCE para suspender o processo licitatório ou para suspender a execução do contrato sob alegação de vício no edital. Sem dúvida que essas situações provocam desânimo e grandes transtornos. Mas você já parou para refletir a causa desses incidentes? Ou mesmo se seria possível evitá-los? Pois é, meus amigos, muitas vezes a causa do problema e o remédio para curá-lo estão no mesmo lugar, no edital de licitação. Ou melhor, nas exigências não razoáveis do edital de licitação. E para entender o que é uma exigência não razoável, é importante passarmos pela definição de 2 conceitos, edital de licitação e princípio da razoabilidade. Vamos começar pelo edital de licitação. Vocês sabem, não é, que o edital de licitação é um instrumento pelo qual a administração dá publicidade à intenção de contratar um bem ou um serviço, fixando as regras do procedimento licitatório e do contrato. É no edital que estão as regras do jogo, aquelas condições que deverão ser cumpridas tanto pela administração quanto pelos interessados do início ao fim do processo licitatório. Maria Silvia Zanella de Pietro define que o edital é a lei da licitação e do contrato. Então, não basta que as exigências do edital tenham base legal, elas também precisam ser razoáveis. E aí que entra o segundo conceito que eu quero tratar, a razoabilidade. Mas o que é razoável na administração pública? Razoabilidade é um princípio que orienta as pessoas que representam e tomam decisões em nome da administração pública a fazê-lo de forma coerente, sensata, pautadas pelo bom senso e pela moderação. Uma decisão razoável observa a regra de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Na arena da licitação, o oponente da razoabilidade é a arbitrariedade, que no edital podem aparecer na forma das exigências não razoáveis, aquelas que restringem a competitividade, direcionam o certame ou ultrapassam os limites da legalidade. Hoje eu vou apresentar 5 exigências não razoáveis. Vamos lá? As 2 primeiras relacionam-se com prazos. A primeira exigência não razoável é fixar prazos exíguos para a entrega do produto. O edital deve estabelecer prazos razoáveis, prazos suficientes. Mas por que isso? Prazo de entrega é um dos fatores decisivos para um fornecedor decidir se vai ou não participar de uma licitação. O descumprimento de prazos acarreta sanções ao fornecedor. A aplicação de uma multa pode arruinar o lucro de uma negociação. Então, se o prazo não for razoável, a competitividade estará restrita a fornecedores que se encontrarem muito próximos ao município licitante. Simples assim. E não é só. Os licitantes que se sentirem prejudicados por esse tipo de exigência, pelos prazos exíguos, poderão impugnar o edital ou entrar com medidas judiciais para suspender a licitação, alegando restrição à competitividade. Então, antes de definir o prazo de entrega dos medicamentos,
Considere 4 aspectos. O primeiro deles, a localização geográfica do órgão ou do ente licitante. Está próxima ou distante dos grandes centros? Como são as condições de acesso por modal rodoviário até a sua cidade? Considere que o fornecedor precisa de um tempo para processar o pedido, para embalar, para emitir as notas fiscais e disponibilizar os insumos em condições corretas na transportadora, que por sua vez também terá o seu tempo de viagem até o destino final da entrega. Também considere que o fornecedor pode não ter o produto em estoque. E mesmo se tiver o produto em estoque, é possível que o medicamento não atenda ao prazo de validade exigido no edital. Nesse cenário, é possível que o fornecedor tenha que fazer a compra com o laboratório ao receber o pedido de empenho. E considere ainda o transporte de medicamentos. É um tipo de transporte específico que possui regras próprias. As transportadoras devem estar habilitadas pela Anvisa como transportadora de produtos farmacêuticos. Tudo isso visando preservar a qualidade, a integridade dos medicamentos. Isso significa que nem toda empresa de transporte está habilitada para atender o pedido no momento que recebe. E quem está habilitado ainda pode não ter o veículo disponível de imediato. Então, você pode estar me perguntando, mas Flávia, tudo bem, entendi que eu tenho que levar vários aspectos aí em consideração. Mas o que seria um prazo razoável de entrega de medicamentos? Bom, vamos partir da premissa que o planejamento é uma etapa do ciclo de assistência farmacêutica. Planejar a compra é efetivar o princípio da eficiência. Sendo assim, a prática de fazer o pedido quando a prateleira está quase vazia deve ser banida. Por outro lado, encher as prateleiras também não é a solução. Quem não fica indignado quando se depara com descarte de medicamentos vencidos? Isso é dinheiro público jogado fora. Então, como prazo razoável, podemos citar o caso do Consórcio Paraná Saúde, que, dado ao planejamento minucioso, em seus editais de licitação consegue fixar um prazo de 30 dias. Isso mesmo, com planejamento isso é possível. No outro extremo, temos um caso tratado no Acórdão 291 de 2020 do TCE-PR, que recomendou ao município que deixasse de fixar prazos de entrega exíguos. Naquele caso, os prazos eram de 4 horas. Mas cada caso é um caso. Veja que o prazo de 10 dias corridos para entrega em Curitiba ou em Londrina pode ser razoável. Já se essa mesma entrega em 10 dias for em Guaraqueçaba, Mato Rico ou Doutor Ulisses, esse prazo pode ser insuficiente, dada a condição de acesso a esses municípios. Então, por hora, nossa sugestão é que o edital fixe prazo de entrega de no mínimo 10 dias úteis, contados a partir do empenho. Menos que isso, é provável que a licitação seja restrita a fornecedores da sua região, prejudicando a desejável competitividade, que ficará reduzida aos fornecedores locais. E isso, com certeza, vai prejudicar a contratação da proposta mais vantajosa. E você pode estar me perguntando nesse momento, mas Flávia, como falar em prazo razoável de entrega quando eu recebo do juiz ou do Ministério Público uma ordem para comprar medicamento e entregar em 24 horas? Bom, gente, deixa eu fazer um esclarecimento importante. Esse curso foi todo pensado dentro do planejamento que existe na assistência farmacêutica. Ações de autoridades determinando compra de medicamentos, insumos, procedimentos, elas fogem desse planejamento. Então, essa regra da razoabilidade, dos prazos de 10 dias, ela fica de fato prejudicada. Mas qual seria a nossa dica para você que enfrenta esse problema? Conversar diretamente com a autoridade e explicar que 24 horas, mesmo que o município tenha disponibilidade em caixa, pode não ser suficiente, pois ainda assim você precisa encontrar um fornecedor que tenha aquele produto. Então, negociar, mesmo nesses prazos muito exíguos com as autoridades que determinam a compra, pode ser uma saída para aumentar um pouquinho o lastro de tempo de dar cumprimento para aquela determinação. E agora eu vou falar da segunda exigência não razoável. Refere-se, nesse caso, ao prazo de validade dos medicamentos. Sim, o edital deve estabelecer qual é o prazo de validade razoável que aqueles produtos deverão ser entregues.
De acordo com o Manual de Assistência Farmacêutica do SUS, é recomendável fixar no edital que os medicamentos deverão ser entregues com prazo equivalente a, no mínimo, 75% da sua validade, contados da data da fabricação. Definir em percentual é mais vantajoso para a administração do que definir em meses, pois a validade do medicamento é bastante variável. Há medicamentos com prazo de validade de 90 dias, 1 ano, 24 meses, até 36 meses. Então, se for fixado um prazo em meses, por exemplo, 24 meses, contado da data de fabricação, no momento da entrega, esse medicamento deverá ter no mínimo 18 meses. A validade deverá também constar da nota fiscal, assim como o número do lote. Exigir que o fornecedor indique o número do lote na nota fiscal é dever da administração. Essa exigência tem sido reforçada nas decisões no âmbito dos tribunais de contas. De acordo com o manual Orientações para a Aquisição Pública de Medicamentos do Tribunal de Contas da União, a ausência dos números dos lotes nas notas fiscais de medicamentos adquiridos com recursos públicos, somada a outros indícios, impossibilita atestar que os medicamentos foram efetivamente entregues, mesmo havendo medicamentos com especificações semelhantes no estoque. Numa auditoria, essa irregularidade é um indício de fraude. E nessa situação, o gestor e a empresa produtora ou distribuidora podem responder solidariamente pelo débito referente ao valor dos medicamentos cujas notas foram emitidas sem identificação nos lotes. Quer entender melhor? Dá uma olhada no manual e nos precedentes disponíveis na aba Material de Apoio. E você pode estar me perguntando, mas Flávia, eu não sabia disso, não coloquei no meu edital, e agora? Posso exigir mesmo assim? Bom, como se trata de uma norma da Anvisa, mesmo que o seu edital não tenha essa previsão expressa, a regra permanece válida e o fiscal deve verificar no momento da entrega se o fornecedor cumpriu a exigência. E por falar em entrega, vamos já apresentar a terceira exigência não razoável: fixar recebimento em etapa única. É muito importante. O edital para compra de medicamentos deve fixar a entrega e o recebimento em 2 etapas. O sucesso da contratação se verifica no momento que as partes assinam um contrato, certo? Errado. Para garantir que serão entregues os medicamentos na quantidade e na qualidade especificadas no edital, é necessário que a administração fixe que o recebimento se dará em 2 etapas. A primeira etapa corresponde à entrega da mercadoria pela transportadora na sede da administração. A segunda etapa é o momento da conferência minuciosa dos produtos entregues. O fiscal deve analisar os aspectos quantitativos e qualitativos dos medicamentos nesse momento. Em outras palavras, no primeiro momento a mercadoria é entregue. Num segundo momento, o produto passa pela conferência executada pelo fiscal do contrato, que vai verificar se o produto entregue corresponde ao que foi pedido. O fiscal, nesse momento, também vai avaliar a documentação que acompanha os medicamentos, se há número de lote nas notas, se os produtos estão aparentemente íntegros, se foram acondicionados corretamente. Enfim, para saber mais, recomendamos a leitura do Manual de Assistência Farmacêutica do SUS, que indica o procedimento a ser seguido para o recebimento definitivo dos medicamentos. Veja que a licitação pode ter sido perfeita até esse momento, mas se a entrega e o recebimento não forem realizados em 2 etapas, o sucesso da contratação estará igualmente comprometido. E atenção, gestor! Ao indicar fiscal do contrato, é sempre recomendável também indicar um suplente. Agora vem comigo conhecer a 4ª exigência não razoável. Você já sabe que para contratar com a administração pública, não basta que o interessado ofereça a melhor proposta econômica. É preciso que o fornecedor demonstre que a sua empresa possui documentação regular e aptidão para executar satisfatoriamente o objeto. Essa análise ocorre na fase de habilitação. A premissa para fixar exigências para fins de habilitação é que estas exigências devem ser pertinentes e imprescindíveis à execução do objeto.
Isso quer dizer que, por mais que os artigos de 27 a 31 da Lei de Licitações apresentem uma série de documentos que podem ser exigidos, isso não significa que todos esses documentos serão exigíveis em toda e qualquer licitação. É preciso avaliar o objeto caso a caso. Cada contratação vai exigir dos servidores análise crítica do que é pertinente e imprescindível naquele caso. Em se tratando da compra de medicamentos, o Manual de Assistência Farmacêutica do SUS, que já está disponível no material de apoio, traz a relação de documentos para fins de qualificação técnica, aqueles que não podem faltar. Vamos conhecê-los? Autorização de funcionamento emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Licença sanitária em vigor emitida pela Vigilância Sanitária Local. E a inscrição da empresa no Conselho Regional de Farmácia. Agora vamos ver o que não pode ser exigido no quesito qualificação técnica. Com relação ao atestado de capacidade técnica, não é possível exigir atestados com limitação de tempo. Daquele tipo, somente serão aceitos atestados emitidos nos últimos 2 anos. Esqueça, não pode. Também não é possível exigir um número mínimo de atestados. A restrição de emitentes também não pode ser exigidas. A lei prevê que serão aceitos atestados emitidos tanto por pessoas jurídicas de direito público quanto de direito privado. Por fim, não pode ser exigido para fins de habilitação o certificado de boas práticas. Vamos agora conhecer a 5ª exigência, e ela se refere aos empecilhos colocados para a retirada do edital. Para atender ao princípio da publicidade e lei de acesso à informação, a administração deve disponibilizar o edital na internet dentro dos prazos e sem maiores entraves burocráticos. É recomendável evitar exigências como o preenchimento de extensos formulários. O instrumento convocatório deve estar acessível a todo e qualquer interessado. Não apenas aos potenciais interessados na licitação, mas a qualquer cidadão, incluindo os órgãos de controle externo, os tribunais de contas, por exemplo, e o controle social. Também não é razoável exigir nos dias atuais que a retirada do edital somente se dará na sede da administração. Ao obrigar o possível interessado a se deslocar até o município apenas para retirar o edital, é o tipo de exigência que afugenta qualquer fornecedor bem intencionado. E mais, chama a atenção da fiscalização, porque esse tipo de exigência, na verdade, é um forte indício de direcionamento, certamente restringe a competitividade. E isso prejudica tanto ao mercado quanto à própria administração, que terá reduzidas as chances de realizar a contratação mais vantajosa. Restringir a competitividade e direcionar a licitação são situações que se enquadram como atos de improbidade administrativa e resultam em sanções e responsabilidade para os envolvidos. Então, para fazer valer o princípio constitucional da publicidade, a Lei de Acesso à Informação, disponibilize o edital de licitação na internet e não imponha empecilhos. Então é isso, pessoal! Na aula de hoje, nós vimos a importância de fixar exigências razoáveis no edital para compra de medicamentos, para garantir a ampla competitividade e viabilizar a aquisição mais segura e vantajosa para a administração. Conhecemos as exigências indispensáveis para fins de qualificação técnica e também aquelas que devem ser banidas do edital. Compreendemos a importância de fixar prazo de entrega condizente com toda a logística envolvida, uma vez que esse quesito é fator que influencia a decisão do fornecedor em participar ou não da licitação. Também vimos que o prazo de validade deve ser definido dentro de alguns critérios para atender ao interesse público. Entendemos melhor a importância de prever a entrega dos medicamentos em 2 etapas, provisório e definitivo, para garantir que os produtos entregues correspondam em qualidade e quantidade ao que foi adquirido. Por fim, vimos que para dar cumprimento ao princípio da publicidade e à lei de acesso à informação, o edital de licitação deve estar disponível sem restrições na internet,
para consulta de qualquer interessado. Agora eu convido você a dar continuidade aos estudos e se aprofundar um pouco mais no tema que iniciamos aqui. Assista novamente o vídeo, leia o material de apoio. Você vai encontrar as decisões citadas nessa aula e também os manuais. Na próxima aula, nós vamos conhecer o quarto maior erro na compra de medicamentos. Eu vou te apresentar o termo de referência problemático. Você não pode perder, hein? Eu espero você lá.